uma promessa de restauração. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 14. Uma promessa de restauração. Família. A família é a coisa mais importante depois de Deus que nós temos. Na família você tem o pai, você tem a mãe, você tem irmãos, você tem filhos, você tem netos. Na família você está construindo um legado. É na família. E antes de ler o texto de Oséias 14, eu quero que você preste atenção, olhe para mim, por favor, preste atenção. Deus chamou este homem, Oséias, para ser profeta. Ele profetizou mais do que Isaías, apesar do seu livro ser considerado dos profetas pequenos. Ele profetizou por mais de 40 anos, 45 anos. Isaías profetizou 40 anos. Mas esse homem é chamado do profeta do coração quebrantado. Deus manda Oséias casar com uma prostituta e ter filhos com ela. E muitos teólogos concordam que os filhos que essa mulher gerou não eram de Oséias, que ela pulava a cerca, tanto ela que ela foi embora, e Deus manda ele buscá-la de novo. Ele não vai agora só buscar, porque ela se torna escrava. Deus manda que ele vai lá e ele compra o direito de ela voltar para casa. Você sabe o que significa essa mensagem de Oséias? Oséias representa a pessoa de Deus. Aquela mulher que se prostituía representava a nação de Israel. E Deus está dando uma mensagem para a sua nação. Vocês se prostituíram. Vocês se contaminaram. Vocês se desviaram. Mas eu os amo. Eu quero vocês de volta. É isso que Deus fez. Irmãos, eu não sei, às vezes, o que pensar. Você já imaginou se você tivesse que cumprir o ministério do profeta Oséias? Às vezes nós nos sentimos assim meio injustiçados, porque alguém fala isso, alguém fala aquilo, nos trata assim, nos trata assado, e nós nos sentimos assim, mas ser crente é muito difícil. Mas e se Deus mandasse você fazer o que Oséias foi intimado a fazer? Casar com uma mulher que se prostituía. E ela foge, e ele diz, vai lá, traz ela de volta. E ele foi lá e comprou, e trouxe de volta. Eu fico pensando o que é que a nação de Israel falava sobre Oséias durante esses 45 anos. Mas ele não desistiu. Ele não roeu a corda. Ele não se lamentou. Você não encontra no livro de Oséias lamento. Ele é um homem corajoso, valente, cheio de amor e paixão pelo povo. E ele vai dizer para o povo o que Deus mandou dizer. E como é que ele termina o seu livro? Ele termina o seu livro dizendo que Deus é como o orvalho para Israel. Olha o verso 5. Eu serei para Israel como o orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o Líbano. É assim que Deus termina.
Ele diz assim: olha, vocês me abandonaram, vocês se prostituíram, vocês se corromperam, vocês humilharam, achucalharam o meu nome, mas eu serei para vocês como orvalho. E só quem vivia no deserto sabia a importância, a singularidade do orvalho. Que regava a terra, trazia a vida de volta. Então, irmãos, hoje é o dia de eleições no Brasil. E a nossa palavra não é para ficar aqui falando de voto, de candidato, de política, não. A nossa palavra é uma palavra para falar de restauração. Uma promessa de restauração. A Bíblia diz que se o homem se arrepender dos seus pecados, Deus perdoa. Se confessardes os vossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Não somente Deus perdoa, mas Ele também purifica das maldades que foram feitas. Essa é a promessa de Deus. Que se houver arrependimento no nosso coração, se houver arrependimento na nossa casa, se houver consagração das nossas vidas, Ele será como um orvalho sobre a nossa casa. Ele vai fazer a vida voltar, o verde vai voltar, a esperança vai voltar, a alegria vai voltar. Mas antes do capítulo 14, tem 13 capítulos. O profeta Osés revela, ele vai denunciar o pecado e a infidelidade do povo de Israel e Judá. Israel, o reino era dividido em dois. Nem todos que estão aqui e nem todos que nos acompanham pela internet sabem. Por causa da desobediência de Salomão, Deus dividiu o reino de Israel em dois reinos. O reino do norte, Israel, ou Efraim, e o reino do sul, conhecido como reino de Judá. A raiz de Davi que permaneceu fiel aos princípios, os mandamentos do Senhor. Então Osés, ele profetiza para os dois reinos. Para os dois. Ele tem uma mensagem para todo o povo. Porque Deus não é um rei de uma nação dividida. Para Deus não tem minoria nem maioria. Para Deus tem um ser humano que precisa da sua graça e da sua misericórdia. Independentemente do que ele faça ou viva. Então o profeta Osés, 45 anos, chamando o povo de volta a uma reflexão, a uma avaliação. E essa talvez seja nessa manhã uma palavra própria para você, que você quer mudança, você quer melhorias, você quer tudo, mas talvez você não olhe para o seu próprio coração e não perceba que você ainda não deixou Deus mudar a sua vida. A minha família não vai mudar se o meu coração não for mudado, porque do que fala a boca está cheio o coração. Como é que você quer a sua família melhor se você não tem lábios santos e bons? Como é que você quer uma nação melhor se a sua casa não é uma casa melhor? É muito mais fácil mudar uma casa do que mudar a nação. Primeiro vamos mudar a nossa vida individual, depois podemos mudar a nossa família e depois poderemos ter uma nação mudada. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode dizer amém mesmo? Amém. Será que você concorda com essa palavra? Amém. Porque se você concordar com essa palavra, Deus concorda, e a Bíblia diz que o que ligarmos na terra, Ele liga no céu. Amém. Uma advertência, Oséias traz uma advertência séria para um povo que insiste em andar de costas para Deus. Capítulo 8, versos 7 a 10, ele diz assim: porque semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, traga laão aos estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer.
porque subiram à Síria. Israel foi levado no ano 720, ele profetiza até 710. Israel foi levado a 720 a.C. para a Síria e nunca mais voltou. O reino simplesmente foi dissolvido. Os assírios trouxeram para as terras de Israel as piores nações, as mais pagãs, as mais rebeldes, as mais perversas, e colocaram lá. Por isso surgiram os samaritanos, porque Samaria era a capital do reino do norte. E os judeus odiavam os samaritanos. Por quê? Porque o pouquinho que ficou em Israel se misturou com as nações pagãs e criou um povo misturado. E o judeu é considerado um povo puro, de Deus. Na visão, no coração do judeu, só ele, só a nação hebraica é de Deus. Mas Jesus Cristo veio para todos. Aleluia. E Paulo vai dizer que nós somos os verdadeiros judeus, aqueles que creram em Jesus Cristo, que o aceitaram como Salvador, porque Jesus Cristo é o primogênito de Deus, Jesus Cristo é o primogênito do Pai, e nós somos os irmãos dele, e nós constituímos a nação santa, o sacerdócio real. Então eu quero falar 3 coisas, irmãos, e se não der, eu completo a noite. Ouvir o chamado de Deus para a sua restauração. Capítulo 14, versos 1 e 2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Converter-se. Quem é que está chamando? Você já percebeu? Quando alguém fala, nós podemos dar atenção ou não dar atenção. A nossa atenção é proporcional ao crédito de quem chama. Está correto? Mamãe ensinou a criança a ouvir. Segundo um livro, Ouse Disciplinar, ele diz assim: a mãe sabe que falta meia hora para a criança tomar banho, mas lá onde ela está, ela começa: Zezinho, está lá no banho. E o Zezinho nem está aí. Por quê? Porque o Zezinho já acostumou que a mamãe fica brava, e ela vai aumentando, né, o tom. No segundo, ela vai aumentando um pouco. Zezinho, ele não está nem aí, está brincando. Chega no terceiro: Zezinho, quem está falando com você? Ele não está nada aí. No quarto, ele começa a juntar os brinquedos. A mãe está ficando brava. Quando ela sai de lá brava e chega: quem está falando com você? Ele diz: já estou indo, mamãe. Porque ele aprendeu desde pequenininho que a mamãe fala uma, mas não é para falar. Fala 2, mas não é para falar. Fala 3, não é para falar. Fala na quinta, aí sim, mamãe está falando sério. A criança aprendeu que não precisa obedecer na primeira. Com Deus, meus irmãos, não é bom fazer esse teste, não. Porque se Deus está falando, é para a gente levar a sério. Pode ser que ele tenha paciência, mas pode ser que ele não tenha. Então, quem é que está chamando o povo ao arrependimento? É o próprio Deus. Deus está chamando o povo para ir para onde? Está aí o versículo aí. Deus está chamando o povo para ir para onde, meus irmãos? Para voltar-se para quem? Para Ele. Deus não está dizendo: vocês precisam voltar para o líder de vocês. Não, o chamado é de Deus e é para si mesmo. Na visão de Deus, a única solução para o seu povo é ele voltar-se para Ele e voltar a ser povo de Deus. Voltar a ser povo de Deus. A igreja de hoje, ela tem sido humilhada, achucalhada. Por quê, irmãos? Porque nós mesmos deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a palavra aos domingos e
durante a semana, nós não vivemos como povo de Deus, não negociamos como povo de Deus, não nos relacionamos como povo de Deus, não dialogamos como povo de Deus. Quer ver um exemplo? A palavra diz em Mateus 6, e também em Mateus 15. Mateus 6, Jesus fala a oração do Pai Nosso. Perdoa assim como? Pode repetir. Como nós? Perdoamos os nossos devedores. Mas ele diz assim, porque se não perdoardes aqueles que vos ofendem, ou aqueles que vos devem, ele fala o quê? O vosso Pai não vos perdoará a vós. Mateus 18, 15. Se você não perdoa, Deus está dizendo, eu também não vou te perdoar. É o Evangelho. Por quê? Porque se você não perdoa, você está dando uma demonstração que nunca experimentou o perdão. Você já viu gente apaixonada? Gente apaixonada perdoa até o pecado que ainda não foi cometido. Meu amor, se acontecer de você queimar o arroz, eu te perdoo. Gente apaixonada é assim. Agora, gente ferida não perdoa nem o que já foi cometido, que é justiça. Então, a solução é voltar-se para Deus. O profeta chama o povo, é a voz de Deus chamando, venham, voltem-se para mim. Jesus, escrevendo a carta aos Efésios, lá no Apocalipse, a igreja de Éfeso, ele vai dizer o quê? Volte ao primeiro amor, volte onde caíste, arrepende-te. É isso que Deus está falando através de Oséias. A razão do chamado, meus irmãos, a razão do chamado de Deus é pelo fato do povo ter caído, pecado. Quando a criancinha leva um tombo, se machuca, para onde a criancinha corre? Ela corre direto para perto dos pais, chorando. Papai, mamãe, machuquei. Não é assim? A criança leva um tombo, ou então alguém bate nela, a criança procura de imediato o refúgio, a proteção dos pais. Sim ou não? Sim. E nós? Quando nós caímos, para quem a gente corre? Para onde vamos procurar refúgio e proteção quando caímos? É isso que Deus está dizendo. O meu povo peca, mas o meu povo não se volta para mim. O meu povo está caído, mas o povo não quer se voltar para mim. Deus está chamando o seu povo de volta para Ele. Porque Ele, meus irmãos, não tem só um chamado. Ele chama porque Ele também tem o remédio. E aí a mamãe lava o machucadinho, ela coloca um remédio, e às vezes nem machucou muito, ela vai lá e dá um beijo, já sarou. E a criança volta a brincar. Não é assim? Nós que somos pais, avós, nós sabemos que funciona assim. A criança só quer o quê? Constatar. Foi um susto, foi um medo. E se sai um pouquinho de sangue assim, ela fica muito nervosa, apavorada. Mas aí o papai vem limpa, a mamãe vem limpa e cuida. O pecado, irmãos, ele age como uma infecção. Controla o coração do homem. Rouba o seu apetite espiritual e traz nele uma fraqueza, um desânimo terrível. Já viu? Gente animada, de repente desanimada. Gente motivada, de repente desmotivada. Gente ousada, de repente, gente com medo. O que está por trás disso? Pode ser um pecado, pode ser uma ferida, pode ser uma mágoa. Você pode ser que você não tenha pecado assim, no sentido de ação, mas está pecando no sentido de omissão, você guardou a mágoa.
Essa madrugada eu tive uma batalha com Deus tremenda nesse sentido. Pessoas que às vezes ferem, e você precisa desenvolver o perdão. Perdão. O cônjuge, filhos ferindo os pais, vizinhos. Não é só a sogra do pastor Marco. Apesar que ele diz que a sogra dele agora se tornou a melhor sogra do mundo. Um dia eu fui almoçar na casa do pastor Marco e a sogra fez uma feijoada maravilhosa. Depois do almoço, nós ficamos conversando. E ele foi lá para a mesa onde estava Serginho e Lília, só eu fiquei lá. E ela falou 1 hora sem parar. Sem parar. E eu só ouvi. Depois, eu vim embora, quase eu não falei. Mas depois ela falou de mim para eles. Esse pastor é maravilhoso. Ela é testemunha de Jeová. Só ouvir. Que remédio bom ouvir pessoas. Você já parou para pensar como Deus está pronto para te ouvir? Você pode orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, Deus está lá te ouvindo. Palavra por palavra. E às vezes você vai falar com aquela pessoa que você mais acredita que vai ajudar você, mas ela não tem tempo. Telefone, caixa postal. Não fala? Mas Deus nunca está na caixa postal. Deus está pronto para te atender. Deus se apresenta como remédio para quem está caído. Ele está estendendo as mãos. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, não é um chamado para prosperidade e sucesso. O Evangelho de Jesus é um chamado para o reino, para servir. Em Marcos 10, Mateus 20, Jesus retrata isso. Quando os discípulos estavam preocupados com posições no reino, Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, permita que sentemos uma à direita, outra à esquerda. Discípulos preocupados com posições, mas Jesus estava falando de cruz. Jesus está falando de renúncia. Jesus está falando, estou indo para Jerusalém, e lá eu serei preso, julgado, condenado e morto. E os discípulos preocupados com posições, e Jesus vai dizendo, vocês não sabem o que estão pedindo. Poderão beber o cálice que eu hei de beber? Ah, podemos. Jesus, irmãos, em Marcos, ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o convite que Jesus faz. Em Mateus 16, Jesus faz o convite: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem abrir mão da sua vida por amor de mim, achá-la-á. A vida que tanto sonhamos não está em a gente ter, mas ser, pertencer ao dono da vida. Então, o mesmo que chama, ele tem um remédio, ele tem um abraço, ele tem ouvidos, ele tem um coração, ele tem amor. Talvez o amor que você nunca recebeu, ele tem. Ele tem. Então, promessa de restauração, de transformação, está na pessoa de Deus. Tem uma série de DVDs que você pode tentar localizar, eles se intitulam Transformação. E eles relatam históricos, fatos históricos, por exemplo, Colômbia, Bogotá, Colômbia. Quando a Colômbia foi liberta dos grandes chefes do tráfico de drogas. Você está pensando que foi a inteligência? Sim, a Colômbia usou um processo de inteligência muito tremendo, muito forte,
Mas o poder de Deus foi o jejum, foi a oração, foi a unidade da igreja que libertou a Colômbia. A cidade de Cali, até o prefeito da cidade se converteu. Estádios lotados de cristãos, só para adorar, só para adorar. Por quê? Porque a igreja voltou-se para Deus. Irmãos, não existe esperança em nomes humanos. A esperança que nós tanto ansiamos está na pessoa de Jesus Cristo. Agora é óbvio que nós precisamos entender, se as pessoas que prometem esperança, elas estão debaixo da autoridade de Jesus. Se os princípios do reino são vividos por essas pessoas, não basta uma ficha limpa, é preciso ter um coração limpo, lavado no sangue de Jesus, o temor a Deus. O verdadeiro arrependimento, irmãos, vai trazer de volta no povo a verdadeira adoração. É o que Deus não procura, irmãos. Olha, pode dar o show que quiser aqui nesse altar, vocês podem dar o show, como foi muito alegre aqui a nossa conferência de adoração, foi uma bênção, não foi? Foi maravilhosa, só que já passou. Nós não vivemos de conferência, nós não vivemos de culto, nós não vivemos de eventos, nós não vivemos dos domingos, nós vivemos de Deus. E Deus não está no domingo, Deus não está nos eventos, pode estar, mas Ele está no seu coração. Deus procura adoradores, e não adoração. Adoração é consequência de um verdadeiro adorador. Como pessoas, que eu sempre uso essa figura, pessoas apaixonadas, só falam coisas assim maravilhosas. Meu amor, eu nunca vou te abandonar, até a primeira briga. Não é assim? Né, Roberto? Eu nunca vou gritar com você, até ficar irritado. Filhos abandonados. Ouvi um pastor, a minha esposa mandou, a Sueli mandou para mim esse link de uma mensagem, excesso de passado. Quem já assistiu esse vídeo? Pode entrar lá no YouTube, excesso de passado. Esse pastor, antes de ser pastor, foi rejeitado pelo pai, pela mãe, foi criado pela avó, uma vida difícil, nordestino. Ele falou que ele ficava alegre quando sentia o cheiro da mochila dele, que na mochila, quando tinha lanche, era farinha com açúcar. Mas ele se tornou um dependente químico, e lá no auge da vida ele se converte, e ele queria se casar, e ele encontra uma irmãzinha, deu uma profetada, e falou assim, essa moça é para você. E ele foi namorar então com essa moça, e quando ele acordou, ele disse, eu estava na cama com ela, na metade do negócio. E aí ele ligou para o pastor dele, pastor, eu estou aqui, e contou a situação. E o pastor ficou em silêncio do outro lado. Ele disse, pastor, o senhor está aí? Estou. Mas o senhor está quieto? Claro que eu estou quieto, porque nunca ninguém confessou com tanta profundidade como você. As pessoas escondem, você está aí no negócio e está confessando, veste sua roupa, sai daí correndo, vem para cá. E ele então ficou com medo de casamento. Aí apareceu uma maluquinha, tatuada como ele, que saiu das drogas também como ele, encontrou Jesus como ele, e com 3 dias de namoro, ele pediu casamento. E a família toda ficou contra. Porque, claro, a família tinha um pouco de juízo, mas não tinha fé. Tem gente que tem um pouco de juízo, mas não tem fé. E aí, ninguém foi no casamento dele. Ninguém, nem mãe, nem avó, ninguém. E quando, passado um tempo, ele se tornou um pregador internacional. Agora ele está pregando com o Tiago Burnet. Ele está fazendo conferências.
E ele falou assim, agora começou uma fila na minha porta. Começou a aumentar a fila. Mãe, avó, tios, todo mundo. Para pedir perdão. Porque a mão de Deus estava sobre ele. Você está entendendo? Pode não acreditar em você, pode falar mal de você, pode deixar você para trás, mas se você andar com Deus, se você andar em santidade, se você realmente ouvir a voz de Deus, você vai ver, você verá filas na sua porta para pedir perdão e reconhecer que você é mais do que vencedor, porque gente vencedora não vive de passado, gente vencedora tem os olhos no futuro. Você precisa crer nisso. Acreditar nisso. Eu vou parar aqui, meus irmãos. Eu vou parar nessa visão. É dentro desse contexto todo que Deus diz assim: eu sou como o orvalho. Irmãos, que hora que o orvalho cai? Que horas? À noite. É na escuridão da sua vida, nos momentos mais cheios de trevas, é na solidão, o orvalho cai em silêncio. Mas olha que coisa linda, o orvalho cai para todos. E o orvalho, ele faz com que a terra seca germine e volte à sua beleza. O verde, a vida, os frutos, a esperança, volta. Baixa a sua cabeça. Talvez você esteja aqui como um deserto, sem esperança. Foi deixado para trás, foi ferido por alguém. Mas é Deus que está dizendo, volte. É Deus que está te chamando, volte para mim. É comigo que você tem que resolver o seu problema. Eu tenho a resposta, eu tenho o remédio para a sua vida, eu tenho a solução, eu tenho a esperança que você precisa, eu tenho. Eu sou como orvalho, Deus vai regar a sua vida, Deus vai fazer a vida voltar no seu coração, na sua casa, Deus vai fazer com que os frutos sejam vistos e viçosos, mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Reconhecer os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e voltar a andar com Deus. Eu quero desafiar você nesta manhã. Dê uma chance para você mesmo. Deixe Deus recomeçar na sua vida. Deixe Deus regar o seu coração. Abra o seu coração. Pare de ser resistente. A sua vida não foi feita para ser deserto. A sua vida foi feita para ser um jardim regado de Deus. Se você nesta manhã entende que você também pode usufruir das promessas de Deus, pare de ouvir pessoas e ouça a voz do Senhor. Deixe o seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o orvalho para a nossa vida. Os nossos desertos, a nossa sequidão espiritual, as nossas feridas, as nossas perdas, a nossa desesperança, tudo isso encontra uma resposta em Ti. Amado Espírito Santo, sopra, rega cada um desses corações, traz de volta a vida, traz de volta a alegria, traz de volta a esperança, traz de volta a cura, traz de volta os frutos, traz de volta a unidade conjugal, traz de volta a esperança da família, traz de volta, Senhor, não somente para essas queridas pessoas, para a tua igreja, mas para toda a nação brasileira. Sê tu, Pai, o orvalho para o Brasil, rega a nossa nação. O Senhor é aquele que é o orvalho para todos, Senhor, sopra sobre a nossa nação, traz o arrependimento, traz o quebrantamento, traz a confissão dos pecados, traz, Senhor, um novo tempo para a nossa nação.
Nós abençoamos assim os teus filhos. Agora, Pai, leva-nos em paz. Que nas células dessa semana, esta palavra possa germinar, trazer vida, trazer um novo fluir do Senhor em todos os frequentadores das células. Que tu sejas um orvalho em cada lar que hospeda uma célula, em cada lar que tenha um líder, um lar hospedeiro. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as santas consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, seja com a sua casa, e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém.